volta, voltamos. Última sexta, último programa do ano. Bom, ano que vem tem mais. Vocês notaram esses brilhos daqui direto para a festa da virada, gente? Que isso, mostra lá, ó. Gente, olha isso aqui. A calça é assim também, pô. É que já não dá pra ver ali, mas a calça brilha assim, igual. Puro brilho. Tá brilhando, hein? Brilhou esse ano de 2022. E quem também brilhou foi os donos da bola com os destaques de hoje. Na segunda parte da nossa retrospectiva, bora relembrar os momentos importantes de Taubaté, São José Esporte Clube, que agora é SAF, e ainda Mantiqueira e Clube Atlético Joseense na Bezinha. Na Copa Davis de tênis, um feito inédito pro Brasil que você relembra aqui. No vôlei, o Farmacon de São José veio com tudo esse ano. Com apresentações de Douglas Souza e companhia, muitas vitórias já na Superliga e um paulista quase impecável. Quando o assunto são as mulheres, elas dominaram 2022. A fadinha Raíssa Leal deu show no skate e ela, Rebeca Andrade, se tornou a ginasta mais completa do mundo. No basquete, é claro, o torcedor joseense matou a saudade da disputa do NBB aqui. E fechando a conta, é claro, nessa nova temporada do nosso programa, você confere os melhores momentos vividos pela nossa equipe, então não perca. O que foi isso, Lucas? Como vocês me humilham nesse programa. Terminou ali, eu balançando numa cavalinho de tortuguita ali. Eu nem sei não que era cavalinho? aquele. Não sei que era verde. É um animal não identificado. E a gente começa então com futebol regional? Futebol regional. Esse ano muitos representantes aqui mais uma vez. São José Esporte Clube Taubaté, Atlético Joseense, também o Guará, que foi uma novidade. Esse ano o Guará retomando as atividades. Mas lembrando que lá em Guaratinguetá também temos o Mantiqueira na Bezinha. Os clubes, bora ver como é que foi o ano. Falando no futebol regional, as principais equipes do Vale não tiveram um ano inspirado. Começando pelo Taubaté, a equipe disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e buscava mais uma vez o acesso à elite do estadual, fato que não acontecia desde 1985. Os taubatianos estrearam contra o Oeste e o empate sem gols já mostrava que a temporada seria difícil. Na segunda metade da competição, o time parecia não se encaixar e chegaram à 11ª rodada em uma situação difícil no confronto direto contra o Audax. Na partida, quem perdesse se complicaria na tabela. Era ganhar ou ganhar. Fora de casa, o Burrão conseguiu um 3-1, que dava um pouco mais de tranquilidade para a sequência da A2. Só que desse momento em diante, o Burro da Central, que começou o ano querendo o acesso, passou a brigar para evitar o rebaixamento para a A3. E essa fuga só aconteceu na penúltima rodada, com baita pressão dos torcedores, que estavam insatisfeitos com a postura do elenco ao longo do ano. Em campo, empataram com o 15 de Piracicaba e com esse ponto, o Audax, primeiro time da zona de rebaixamento, não conseguia mais alcançar o Taubaté. O Burrão terminou o campeonato na 14ª posição, com 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, conseguindo assim se manter na Série A2. Fora de campo, mudanças na gestão do clube também aconteceram. Com a saída do até então presidente Gilson Rezende, o Gilcinho, Hélio Marcondes foi quem assumiu o cargo. E antes do ano acabar, ainda deu tempo de uma troca de treinadores acontecer. Na preparação para 2023, o técnico Luciano Dias pediu conta para integrar o CT do Corinthians. Pro lugar dele, Roberto Cavalo chegou ao Burrão. Já na Série A3, foco para o São José Esporte Clube, que queria como nunca subir para a A2. A equipe fez uma ótima primeira fase com 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 29 pontos, ficando na 3ª colocação, atrás apenas do Noroeste e do Comercial. Só que na segunda fase da competição, o bom rendimento acabou ficando pelo caminho e a Águia foi se complicando em campo, terminando na última colocação do Grupo A com apenas 3 pontos. Em 6 jogos, não venceram nenhuma partida, encerrando assim a participação na A3 de 2022, na 8ª posição geral. Mas o principal destaque do ano foi a criação da SAF para a venda da equipe. Ela foi aprovada pelo Conselho em 19 de junho e a apresentação dos novos donos, que agora são os responsáveis pelo clube, aconteceu no dia 28 de outubro. O Grupo Oscar agora assume as dívidas e a direção da Águia do Vale. Já na segunda divisão do Paulista, a famosa Bezinha, o Mantiqueira e o Joseense disputaram a competição. Ambas caíram no mesmo grupo da primeira fase e foram muito bem. O Mantiqueira chegou à liderança com 20 pontos, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, guiados pelo atacante Michel Ian. Já o Tigre fez 19 pontos numa campanha com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, terminando a fase de classificação na segunda posição. Só que na segunda fase, Cris
crise instaurada nas duas equipes. O Mantiqueira ficou na lanterna do grupo 7 com 4 pontos após sofrer 2 goleadas frente ao São Carlense e Penapolense. Seguindo na mesma linha, o Joseense ficou na terceira colocação do grupo 9 com 5 pontos após sofrer com empates no momento em que precisava vencer. E para finalizar, a novidade do futebol do Vale ficou por conta da retomada do Atlético Clube Guaratinguetá com as categorias de base no estadual. E para 2023, já miram a disputa da Copinha e o retorno do futebol profissional. Os times do Vale começaram super bem as competições e aí quando passava de fase, caía. Alguma coisa aconteceu no segundo semestre. Eu acho que a campanha mais regular, só que aí no mau sentido, foi a do Taubaté, que já não começou bem. Agora o São José parecia que ia dar certo. E os dois times da segunda divisão, né, tanto o Joseense quanto o Mantiqueira, aí sim foi a surpresa. Começaram super bem. Mantiqueira arrebentando, né? Ganhou de todo mundo. Uma primeira fase excelente. Quando chegou na segunda, perdia jogo atrás de jogo. E o Joseense, quando não podia empatar, tinha que vencer. Ia lá e empatava. Aí se complicou. Tudo bem. Agora temos a SAF no São José, que a ideia deles é, no máximo em 5 anos, estar na Série A. E aí voltar a trazer grandes jogos aqui para o nosso Martins Pereira, aqui em São José dos Campos. Jogar contra o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Fazer jogos memoráveis, como já teve muitas vezes aqui. Nossa, tô falando igual o Karma agora, né? Como já tivemos muitas vezes aqui. E com essa SAF o time ficou organizado, né? Então parabéns ao Oscar, ao Renan, ao Bruno aí, que adquiriram o clube e tomara que dê tudo certo, como deu pro Bragantino, por exemplo, né? E acho que a maior mudança pro ano que vem, né? Agora já começa logo na primeira semana a Copinha. Torcedor que sempre acompanhou o Mantiqueira na Copinha, lá em Guará, esse ano não. Esse ano não acompanha mais o Mantiqueira, dessa vez vai acompanhar o Clube Atlético Guaratinguetá, que tem inclusive o filho do Rivaldo jogando lá na base. Rivaldinho tá lá. Tá na base. O que temos agora, Lucas? Tênis. Agora a gente vai chamar a nossa retrospectiva de um feito que o Brasil teve na Copa Davis que nunca aconteceu na história. Isso é importante, né? Um alô especial aos tenistas. No esporte com raquetes, tivemos uma conquista muito especial. Pela primeira vez, o Brasil levou o título da Copa Davis Júnior. A competição esse ano foi disputada por trios de atleta com no máximo 16 anos de idade e aconteceu em Antalya, na Turquia. Os jovens brasileiros João Fonseca, Pedro Rodrigues e Gustavo Almeida enfrentaram na primeira fase Marrocos, Paraguai e França. O trio do capitão Rodrigo Ferreiro se classificou sem dificuldades. Já nas fases finais, enfrentou a Austrália nas quartas e a Itália nas semis, que foi considerado o jogo mais difícil, já que as equipes empataram nos confrontos individuais e reverteram um 4-0 nas duplas. Na final, enfrentaram os Estados Unidos sem dificuldades, venceram e trouxeram o título inédito para o Brasil. O elenco brasileiro saiu invicto e com o ouro do torneio. A competição é realizada desde 1995 e esse é o melhor resultado do Brasil desde 2006, quando conquistou o 3º lugar na Espanha. E para aqueles que são apaixonados por tênis, o adeus mais doloroso do ano ficou por conta do anúncio da aposentadoria do multicampeão, o tenista suíço Roger Federer. Ele sofreu com lesões no joelho nos últimos anos, passou por 3 cirurgias e não atuava desde a eliminação nas quartas de final de Wimbledon no ano passado. Em 24 anos de carreira, foram mais de 1.500 jogos na carreira e 20 títulos de Grand Slam, além de 8 troféus de Wimbledon, 6 do Australian Open, 5 do US, 5 do US Open e 1 de Roland Garros. A despedida emocionante aconteceu em Londres e agora fica a saudade e as boas recordações daquele que é considerado por muito o melhor da história. Olha, eu como um bom tenista estava assistindo o jogo de despedida do Federer, que foi um jogo de exibição, um campeonato que teve e a galera chorava, hein? Rafael Nadal, Djokovic, todo mundo chorando porque esse cara aí marcou história. Para a grande maioria, ele é o maior de todos os tempos, tanto pela elegância que ele jogava nas quadras, pela quantidade de títulos que a Lana acabou de falar aí. Em toda aposentadoria, o atleta, os concorrentes, ele perdem, né? Os adversários falam, pô, mas não tem ninguém agora ali. Ele era o rival do Nadal, era Nadal e Roger Federer durante muitos anos. O Nadal continua e o Federer era um pouquinho mais velho, já se aposentando agora. Mas se aposentou absurdamente bem. Muitos títulos, muito dinheiro, muito tudo. Você ia falar da pronúncia da Lana, né? A Lana falou Roger Federer, Australian Open. Tchau, vamos pro intervalo. Ó, combinou, Power Rangers.
volta com o nosso Donos da Bola. E olha, eu tenho uma pessoa que brilhou muito em 2022 que tem um recado maravilhoso para vocês. Esta roupa é para combinar com... Agora sim, ó, gente, o look todo brilhando. Olha, deixa eu te contar uma coisa. A gente está nos últimos dias do ano, mas ainda dá tempo de você realizar o seu sonho ou começar um 2023 feliz da vida, sabe onde? Lá na Vinac Veículos. Hoje eu fiz diferente, vim aqui para nossa área externa, para o pátio da Vinac Veículos, para conferir as novidades também por aqui. E lembrando, os nossos carros ficam protegidos, área coberta, então faça chuva, faça sol, seu carro está muito bem cuidado por aqui. Lembrando que nesse pátio você encontra desde os 0 km até os seminovos que são revisados, higienizados, têm total garantia e são completíssimos, quase que direto de fábrica. E tem mais um detalhe, aqui na Vinac você pode contar também com a ajuda das cotas especiais da Vinac Consórcios. Agora para o último mês do ano, mês de dezembro, mês todo especial das festas, tem Ano Novo, tem Natal, enfim. Então você pode contar também com esse empurrãozinho a mais. E tem mais um detalhe, aqui na Vinac você chega e realiza o seu sonho do início ao fim. Depois que você escolheu o modelo do seu carro, efetuou a sua compra, aqui você ainda tem vantagens também naquela parte mais burocrática, assinar toda a documentação. Os nossos top consultores também podem te ajudar com isso. Então você que está me assistindo, para de perder tempo, vem já investir numa empresa que apoia de verdade o esporte da nossa região. E ó, que não faltam são opções para você. Para de perder tempo e vem comigo. De viver é tempo de sonhar. Eu gosto dessa musiquinha, Periclão. E agora a gente vai falar de vôlei. Saber tudo o que aconteceu no nosso vôlei regional aqui, né? Bora falar de vôlei por aqui. No retrospecto do ano, a equipe joseense fez o dever de casa na temporada 2021-22 da Superliga e chegou até as oitavas de final da competição, comandados até então pelo treinador Pedro Errara, o Peu. O tropeço do elenco joseense veio justamente pro todo-poderoso Cruzeiro. Nas duas partidas, 3-0 pro time de Minas, que, aliás, faturou o título na ocasião. Depois do fim da Superliga, mudanças extra-quadra começaram a acontecer. A primeira delas foi a troca de treinadores. Com a saída do Peu, quem chegou para o comando foi o técnico Carlos Schwank, auxiliar da seleção brasileira e que estava até então nos Emirados Árabes. Em quadra, pouquíssimos atletas renovaram o contrato com a equipe, entre eles o central Johan e o levantador Biel. Mas foi nesse momento que o time de fato mudou de patamar com a chegada de novos jogadores para a temporada 2022-23. Entre eles o ponteiro Douglas Souza, campeão olímpico em 2016 e que voltou da Itália direto para terras joseenses. A equipe trouxe ainda o levantador Matheus Brasília, ex-SESI, o líbero Rogerinho, ex-Guarulhos, e dois estrangeiros de peso, o oposto cubano Sanches e o ponteiro estoniano Robert Tati. Com o novo elenco formado, a primeira partida da equipe no Campeonato Paulista foi contra o Atibaia, e os joseenses venceram sem dificuldades por 3-0. Na fase de classificação, a equipe terminou em quarto lugar. Nas quartas de final, enfrentou o Campinas e, apesar de jogos duríssimos, acabaram batidos e ficaram pelo caminho. Mas nesse momento ainda está rolando a temporada 22-23 da Superliga. O elenco joseense encerrou o ano na terceira posição. O time soma até aqui 8 vitórias e 3 derrotas. E a próxima partida, para você torcedor já anotar no calendário, acontece no início do ano, dia 6 de janeiro, justamente contra ele, o Vôlei Renato, Campinas, na Arena Farmaconde, às 9h30 da noite. Lembrando que no primeiro turno, os comandados do técnico Carlos Schwank venceram a partida, porém, de acordo com a CBV, os dois estrangeiros que foram escalados para o jogo, tanto o Robert quanto o Sanches, foram escalados de forma irregular. Por isso, o São José acabou punido. No primeiro momento, a punição previa a perda de 5 pontos na tabela. Mas os joseenses conseguiram recorrer e recuperar aquilo que foi levado. Mas lembrando, ainda há como a CBV recorrer mais uma vez. Então, futuro ainda incerto para os joseenses. Fato é, será que agora, logo em janeiro, nós teremos uma rixa entre os dois times paulistas? De um lado, o Vôlei São José, do outro lado, Vôlei Renata. Pois é, agora essa Superliga tem um gostinho mais especial para esses dois times, né? Virou ali realmente uma rixa quase que estadual. Antes a gente tinha isso com o Taubaté e SESI, e agora o Campinas e o São José também fazendo grandes jogos, tanto no Campeonato Paulista quanto na Superliga. E apesar do vacilo, né, do São José, que perdeu 5 pontos, mas conseguiu recuperar,
ainda não sabemos se vai manter esses 5 pontos. Fica para o ano que vem, né? Janeiro, saberemos. Olha, agora falar da mulherada, as mulheres que brilharam no esporte esse ano, com destaque para ela. Raíssa Leal, a fadinha do skate, e Rebeca Andrade, que deu um verdadeiro show na ginástica. E agora, destaque para as mulheres. As atletas que se destacaram em modalidades olímpicas. Começando pela Raíssa Leal, que em abril se tornou pela primeira vez campeã dos X Games aos 14 anos de idade. Em julho, mais um ouro para ela. Dessa vez na Street League Skateboarding em Jacksonville. Com esse título, a fadinha se tornou a mulher com mais vitórias acumuladas da SLS. No mês seguinte, ela competiu a segunda etapa do campeonato. E adivinha, mais um primeiro lugar. Em outubro, na última etapa da competição, antes do Super Crown, Raíssa mais uma vez no lugar mais alto do pódio. E olha que no mesmo mês, ela ainda teve tempo de vencer o STU Open 2022 e se tornar bicampeã da competição. Em novembro, a fadinha venceu a SLS Championship Super Crown 2022 e pela primeira vez recebeu o título de campeã mundial. Com isso, ela já acumula 7 vitórias pela liga e é a segunda pessoa com mais troféus de primeiro lugar na modalidade. Na outra ponta, a joseense Pamela Rosa não teve um ano assim tão inspirado e teve como melhor colocação em campeonatos o segundo lugar no STU Open. Lembra desse? Atrás de quem? Justamente da fadinha, da Raíssa Leal. Ainda na série das mulheres que brilharam em 2022, o Brasil voltou ao topo do pódio no vôlei de praia esse ano, com a conquista do título mundial das atletas Duda e Ana Patrícia. A dupla venceu as canadenses por 2-0 na final do Mundial, que foi disputado lá em Roma, na Itália, em julho desse ano. E meses depois, uma nova conquista feminina, só que dessa vez nos tatames. Em outubro, Mayra Guiar e Rafaela Silva foram medalhistas de ouro no Mundial, que aconteceu lá longe, no Uzbequistão. Essa foi a melhor participação brasileira, com a segunda colocação geral, atrás só das japonesas. Afastada dos tatames desde 2019, quando foi suspensa por doping no Pan-Americano, Rafaela deu a volta por cima e agora é bicampeã mundial. Já na ginástica, abram alas pra ela. Rebeca Andrade teve um ano dos sonhos, repleto de medalhas. Começando pela Taça Brasil, um campeonato que reúne os melhores da modalidade no país. Ela levou ouro nas barras assimétricas e prata na trave olímpica. No Campeonato Pan-Americano, que aconteceu no Rio de Janeiro, ela faturou as medalhas de ouro em equipes e nas barras assimétricas, e ainda deu tempo de levar a prata na trave olímpica. Já no Campeonato Mundial, em Paris, ela ficou com a prata nas barras assimétricas. Só que aí, para finalizar o ano, apesar dela ter ficado com a medalha de bronze na ginástica solo, rolou um título muito especial, um ouro no individual geral, que marcou o nome da ginasta na história como a mais completa do mundo e a primeiríssima brasileira a conseguir essa conquista. Um parabéns especial a todas as atletas e principalmente as mulheres, a nós! Mulherada deu um show, hein? Humilhou esse ano, foram bem demais, feitos históricos e inéditos. Sim. Olha, era tanta coisa pra gente falar, né, agora especialmente sobre as mulheres, que tivemos a conquista do vôlei Taubaté, o vôlei Taubaté feminino, que retomou as atividades do profissional este ano e foram campeãs da Superliga C, ganharam todos os jogos. Agora, no ano que vem, vão disputar a Superliga B. E quem mais? E a Laís também, né, a nossa Laís querida Nunes, lutadora de wrestling, que deu um couro no Bernardo, foi muito bem esse ano. Laís, tamo junto, ano que vem eu mando o Bernardo aí de novo, tá bom? Agora é hora do intervalo, a gente já volta. Até já. Voltamos para falar de basquete, a retrospectiva do basquete e da NBA, que passa aqui, NBA e a NBB do nosso querido São José também. Vamos ver agora tudo o que aconteceu nesse ano de 2022.
No esporte da bola laranja, a gente começa falando de NBA. Em abril começaram os playoffs da temporada passada e pela Conferência Oeste, o Miami Heat de Jimmy Butler e o Boston Celtics de Jason Tatum se destacavam desde as oitavas e chegaram à final da conferência para ver quem estaria na grande final do torneio norte-americano. O Heat saiu na frente, mas logo os Celtics empataram e assim foi até o jogo 7, com partidas muito disputadas. Mas aí no último confronto da série, a estrela de Tatum brilhou e levou a equipe à decisão. Já pela Conferência Leste, os destaques ficaram para o Golden State Warriors de Stephen Curry e o Dallas Mavericks de Lukas Doncic, que chegaram sem dificuldades para se enfrentar na final da conferência. O Dallas, sem muita tradição de chegar nas finais, sofreu nas mãos do Golden State, principalmente de Curry, que comandou a equipe em um agregado de 4-1 em jogos. Chegando à grande final, Celtics e Warriors prometiam fazer uma série disputadíssima, com o Boston até ganhando a primeira, mas depois dessa partida o Golden State sobrou e fizeram um 4-2 no agregado, com o título da NBA indo para São Francisco e o prêmio de melhor do campeonato para ele mesmo, Stephen Curry. Já na temporada atual, ainda estamos no período regular. Faltam algumas rodadas para a definição dos classificados aos playoffs, mas temos alguns destaques até o momento, positivos. Boston Celtics e Milwaukee Bucks pela Conferência Leste, Denver Nuggets e New Orleans Pelicans pela Oeste lideram as suas conferências. Já os negativos ficam por conta do Chicago Bulls, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, times tradicionais que não vão tão bem na temporada e até o momento estão fora dos playoffs. Mas agora, falando de esporte regional, o único representante no basquete é o São José, que foi ouro no Campeonato Brasileiro da modalidade. Aliás, no início do ano, logo em janeiro, quem chegou ao time para assumir a posição de treinador foi o argentino Sebastián Figueiredo. Voltando para a quadra, na final do Brasileiro, encararam a Liga Sorocabana e não deram chance para os adversários. O armador Arthur Pecos, capitão da equipe, levou para casa 4 dos 3 prêmios individuais: MVP da final, MVP do Brasileirão e a liderança em assistências. Além disso, Sebastián Figueiredo foi eleito o melhor técnico da competição e o pivô Abner Moreira foi o reboteiro do torneio. Além disso, a equipe disputou a Liga de Desenvolvimento, um campeonato de pré-temporada para jogadores da base, e foi muito bem. Na primeira fase, a equipe ficou em segundo lugar com 19 pontos, 9 vitórias e apenas uma derrota. Classificado para a semifinal, enfrentou o Corinthians em um jogo difícil, ganhou por 70-66. Chegada à final, enfrentou o Pinheiros, único time que a Águia havia perdido na fase anterior. O São José foi buscar o resultado, até ganhou o primeiro e terceiro quarto, mas não conseguiu superar o adversário paulista, que ganhou com um placar apertado de 80-77 e ficou com o título. Terminando a temporada, em agosto a notícia que os torcedores mais esperavam. Após 2 temporadas ausente do principal torneio do país, por questões financeiras, a equipe joseense foi confirmada como um dos 17 times para a disputa do NBB. A competição ainda está rolando e até aqui o São José se encontra na 11ª posição, chegando aos 20 pontos. No momento, a equipe está na zona de classificação para os playoffs, já que os 12 primeiros passam de fase. Ah, torcedor, e se a sua memória é boa, você vai se lembrar que foi esse ano que o Sanja nasceu, o mascote da equipe joseense. Aliás, foi ele o responsável por anunciar os reforços do elenco pro NBB, entre eles Pedro Teurel e Renato Carbonari, que há anos fazem parte da história vitoriosa da Águia. Pode contar comigo para essa temporada aí, tamo junto. A gente falou bastante do São José esse ano no basquete, né? Teve vários jogos, inclusive contra Flamengo, grandes times aí da NBB. E a nossa águiazinha aí, o Sanja, né? E tem o seu Paulinho também, que assovia na orelha de todo mundo. Seu Paulinho, ícone da torcida do São José. Olha, agora o momento mais aguardado da nossa retrospectiva. Esse ano uma nova temporada começou aqui nos Donos da Bola e é claro que nós separamos os melhores momentos vividos por essa equipe. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ei, infância, como era bom, né? Agora tem que trabalhar. Nossa, vamos andar na parede agora, Bernardo. Com a nossa enquete, ó, se você ainda não votou, vote lá. O que é isso, Bernardo? Ah, que agora eu tô uniformizado, eu tô gostando. Estão contratando qualquer um, hein? Então vem aqui que eu vou dar um olá em você aqui. Olha. Relaxa, olha. Tá bem. Nossa senhora. Cara, olha aqui, você tá com uma máscara de Jason. Hoje é Halloween e eu vou no gol.
Gol, Jota, não é! É BZK. Não tamo gol. Vai, Lari. Nunca, nem que vocês me pagassem pra ir. O Bernardo tá ali embaixo rindo, né, Bernardo? Como é que é? Bora, estão te esperando aqui. É um negócio da hora. Nada combinado. Nem combinando. Muito prazer. Mandei bem no espanhol? Não, né? Bom, pela cara não foi muito boa. Quantos caldos eu tomei, Thiago? Muitos. É isso. Arreguei. É isso. Vai bater quantos pênaltis? Ah, eu falei 8, mas se você quiser a gente compra 5 só. Por quê? Tá com medo? Bater 8? O gol ficou pequeno? O gol ficou pequeno pra você? Cara, vai murchando. Olha o tamanho da pá. Se cair, não chega lá, desculpa. Não chega? Olá. Não chega, eu cobro lá. Ó, eu vou bater lá. Boa, garoto. Foi bem demais. Buenos dias, Diego. Como estás? Como é que foi meu espanhol? Foi bom? Fraco. Mata ela no chão, vamos, pra fechar o quadro, vamos. Vamos trabalhar, garoto. Bora. Ah, ele tá fazendo tudo que eu queria fazer com ele, não posso. Ninguém. Entrei. Cara, o homem Está aí. Apresenta comigo os donos da bola. Beleza, tudo jóia, graças a Deus. É uma missão ela te conhecer, né? Não, estamos na preparação. Esse aqui joga bola, hein? Não, só joga um pouquinho que eu tô machucado. Rodrigo, minha parceira aqui é muito fã sua. Pois é, eu também tava numa mega expectativa, cara, mas eu tava no palco. Tava no palco de Beyoncé gravando. É sua fã. Então vai lá. Pô, Larissa, tudo bem? Tranquilo? Olha, você é uma das minhas maiores fãs, viu? Não tem dúvida. Uma das minhas maiores fãs. Vamos pro jogo que ele vai Boa atacar sorte contra. pra vocês. Prazer. Peraí, você vai torcer pra quem? Pode torcer pra ele, não tem problema. aqui já Tudo bem. Podia perder a oportunidade, né, de dar um surro em alguém logo de manhã. Pai, mãe, Gabi, um beijo. Vou dar essa pra melhor. Eu nunca senti essa adrenalina na minha vida, Felipe. Eu acho que é isso, né? Eu tenho mais. De nada, viu, por ter realizado seus sonhos esse ano. verdade. Fiz ela encontrar o Fred, que ela era grande Fred. fã. E também fiz encontrar o Thiago Leifert. Ó, quando tá acabando, Larissa, você termina de trabalhar Que aí. isso, gente? Eu vou pegar o Vai meu... onde? Eu vou de Faria Limer agora, né? Onde, gente? Vou pegar meu patinetezinho aqui, ó. Tchau, gente. Eu volto só o ano que vem, conhecida segunda-feira. Gente, tchau. Foi um prazer fazer parte da sua rotina por mais um ano. Segunda-feira, os donos da bola está de volta em 2023. Beijo enorme.